Boa tarde, pessoal. Vamos continuar então aqui agora, certo? A gente já falou no vídeo passado de grupos e grupamentos e como separa a atividade. Faltou agora a gente falar sobre um dos itens mais utilizados no Moodle e eu gosto bastante, principalmente para avaliação, que é fazer o questionário, tá? Então, eu vou clicar aqui na atividade questionário e vai aparecer isso aqui, ó. Nenhuma pergunta foi inserida ainda, ou seja, meu questionário está vazio. Eu criei a atividade do questionário quando a gente estava montando a aula, mas eu não criei o questionário em si, eu não coloquei as questões, não coloquei nada disso. Então tá, ele já vem um link aqui de editar questionário, certo? Mas você também pode editar o questionário, certo? Por o link que aparece aqui, ó, na administração do curso também tem editar questionário aqui, tá certo? Então vamos lá, ó, vamos clicar aqui em editar o questionário. Quando eu ponho para editar o questionário, ele vai falar assim, ó, selecione as questões, mas eu não tenho nenhuma questão ainda. Eu não criei nenhuma questão, tá? Então aqui são duas formas que a gente tem para fazer e eu vou mostrar as duas. A primeira forma, a mais simples, tá? É você clicar aqui em adicionar uma nova questão. Pronto, adicionar uma nova questão. Quando você faz isso, ele vai abrir o tipo de questão que você pode adicionar. Ó, o nosso Moodle, ele tem algumas questões, alguns tipos de questões a mais do que os comuns que a gente pediu para instalar, tá certo? Inclusive, esta parte aqui, ó, do Wires Quizzes, ela é específica para professores da parte de ciência, matemática, física, certo? Porque ela permite você fazer respostas com fórmula, inclusive. Então, eu vou fazer depois no vídeo específico sobre esses quizzes aqui, beleza? Por enquanto, a gente vai trabalhar nas questões básicas que todo mundo tem no Moodle aí, tá? Então, a primeira questão que eu vou trabalhar aí, certo? Que é bem simples, né? Vou trabalhar aqui numa questão, por exemplo, de falso e verdadeiro, tá? Aí eu clico lá na questão de falso e verdadeiro e vou mandar adicionar. Pronto. Olha só. Quando eu estou mandando adicionar uma questão, ela vem uma coisa aqui, ó, a categoria, essa aqui é a categoria padrão e o nome da questão. Eu vou colocar aqui, ó, teste de falso verdadeiro. Ok? O enunciado da questão. Uma pergunta que seja fácil de responder, né? Estamos todos felizes com a quarentena. Ei, né? Então, estamos todos felizes com a quarentena. Isso é uma coisa falsa ou isso é uma coisa verdadeira? Tá? Feedback eu posso deixar em branco, não tenho que preencher nada agora. ID número também. Resposta certa, falso, tá? Eu posso escolher a resposta certa como verdadeiro também, tá? Mas eu acredito fielmente que todo mundo vai responder como resposta certa a falso, tá? Se o aluno responder verdadeiro, certo? Você pode colocar até um feedback para ele aqui, né? Ó, você tem certeza do que você está falando, tá? Mas normalmente a gente deixa o feedback também em branco, tá ok? A mesma coisa para o feedback da resposta falsa, beleza? Tá. Múltiplas tentativas. Não, eu vou falar que é uma tentativa só, certo? E vou agora fazer o seguinte, salvar mudanças. Ok. Salvei mudanças, tá? Ficou o meu questionário, olha, eu estou dentro do questionário e tem a minha primeira pergunta. Eu quero visualizar como ficou essa pergunta. Clica na lupinha aqui, ó. Pronto. Abriu a visualização da minha pergunta. Estão felizes com a quarentena? Uma opção, vou colocar lá, falso. Enviar e finalizar, acabou. Pronto. Certo? Posso fechar o preview. Então, essa é a forma que eu vou inserir as questões. Beleza? Então tá. Outra forma é a forma que eu mais gosto de utilizar porque é a forma mais organizada. Eu vou pedir licença para vocês para mudar de curso para primeiro ilustrar para depois a gente fazer, ok? Então, ó, eu vou pegar aqui do meu painel
um curso que eu já tenho ele organizado, que é, por exemplo, aqui da Física Experimental. Então aqui, meu curso de Física Experimental está todo organizadinho e tal, e eu vou vir para uma parte aqui embaixo, ó, no menu Administração do curso, e tem uma coisa muito importante aqui, pessoal, ó, Banco de Questões. Eu vou clicar no meu banco de questões. Tá? O que é meu banco de questões? Como o nome já diz, são todas as questões que eu já tenho formulado aqui no meu curso de Física Experimental. Olha a lista aí, certo? Você fala assim, mas poxa vida, Everaldo, é questão para dedéu que você tem aí, como é que você organiza essa sua bagunça toda aí? Como é que você sabe que questão você vai utilizar? Ah, tá, eu sei por causa do seguinte, ó, existe uma coisa chamada de categorias. As categorias nada mais são do que formas, né, ou pastas onde eu vou organizar as minhas questões. Pense assim, né, que o seu banco de questões é seu disco rígido, certo? As categorias são as pastas que você pode ter nesse disco rígido, certo? E as questões são os seus arquivos. Então é a mesma coisa aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a categoria energia. Quando eu clico nela, certo? O que vai aparecer aqui? Na categoria energia eu tenho 13 questões, certo? E estão aqui as minhas questões referentes a meu assunto de energia, tá? A mesma coisa acontece para qualquer outro assunto que eu queira, certo? Estar explorando na minha disciplina. Então, essa é a forma que a gente usa para organizar o banco de questões, ou seja, todas as minhas questões que eu posso usar em qualquer questionário, e não somente naquele que eu abri, em qualquer um que eu venha criar depois, esse banco de questões ele fica vinculado ao teu curso, à sua disciplina, e não vinculado a um questionário. Então, assim, quando a gente cria questões direto aqui, ó, criar uma nova questão dentro do banco, ela fica independente do seu questionário. Quando você cria uma questão dentro do questionário, ela fica presa a esse questionário, tá? Por isso, então, que é importante a gente aprender a usar bem essa questão do banco de questões, tá certo? Tá? Então, olha só, na parte de banco de questões, além das categorias, né, eu também tenho como importar um arquivo de questões de um outro curso que eu já tenha feito, ou também exportar as questões que estão aqui para um outro curso. Então, ó, eu vou fazer um exemplo aqui de exportar questões que estão aqui dentro do meu curso de Física Experimental 1 para o curso que a gente está trabalhando. Beleza? Então, como é que vai ser esse exemplo? Ó, vou chegar aqui, cliquei na abinha de exportar, tá? Lembra que eu estou trabalhando aqui dentro do meu banco de questões, tá certo? Então, se você, professor, estou perdido, onde é que é o banco de questões, tá? O banco de questões está aqui na administração, certo? Na aba esquerda, o último item aí, banco de questões, beleza? Tem que escolher qual é o formato de arquivo que eu vou exportar meu banco de questões. Padrão Moodle XML. Esse aqui, ó, é o padrão que mais dá certo dentro do Moodle, que você praticamente nunca perde questões na importação ou na exportação. Então, formato Moodle XML, tá? Aqui, ó, eu posso escolher qual é a categoria que eu vou estar exportando, tá? Que assunto eu vou estar exportando? Eu vou exportar o banco inteiro ou somente algumas questões? Vou colocar aqui, ó, que eu vou exportar da categoria TOR, que são 4 questõezinhas, certo? Para gerar um arquivo pequenininho, tá? Aí, ó, vou dizer o seguinte, não quero escrever categoria no arquivo e vou exportar para o arquivo, tá? Então, continuar. Olha aqui, exportou questionário Física Experimental 1.xml, ok? Ok. Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar, tá? Lá no nosso curso que a gente está trabalhando, que é esse aqui. Então tá, voltei no nosso curso. Quando eu voltei para o nosso curso, lembra que a gente estava editando, era este questionário aqui, tá? E agora eu vou aqui no meu banco de questões desse curso aqui, tá? Quando eu venho no banco de questões desse curso, ele só tem uma única questão, que foi aquela que eu criei dentro do meu questionário, tá? Então essa questão aqui, ó, ela foi criada dentro daquele meu questionário a primeira vez. Só que o que eu quero fazer agora?
tá? Eu quero importar minha categoria do curso anterior, tá? Então, olha só, tá? Eu vou criar aqui uma nova categoria chamada de importada de outro curso. Beleza? Tá? A categoria pai dela é a padrão da disciplina. Eu vou lá, adicionar categoria. Então, ó, eu tenho a categoria padrão e agora eu tenho uma categoria filho aqui, né? Que é a importada de outro curso. Ok? Por que eu coloquei isso aqui? Para poder separar as questões que eu vou importar agora. Então, na hora que eu vier aqui em importação, tá? Primeiro, que tipo de formato de arquivo? Formato de arquivo Moodle XML. Esse é o formato que a gente exportou as nossas questões, tá? Aqui em geral, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, tira a categoria do arquivo que eu vou importar e eu quero que você importe na categoria importada de outro curso. Então eu estou dizendo que todas essas questões que eu vou importar vão ficar agora dentro dessa categoria, tá? Que eu pedi também para tirar, se o arquivo já vem com categoria, ele vai tirar, mas ele vai importar aqui dentro, tá? Paralisar se tiver erro, sim, eu não vou querer importar um arquivo com erro, tá certo? Aí, ó, eu vou escolher o arquivo que eu quero importar, certo? Escolher arquivo. Tá aqui no meu arquivo de downloads. Questionário Física Experimental 1 Torque. Ah, esse arquivo foi aqui que eu exportei, tá? Enviar esse arquivo. Pronto, tá? Ele aparece aqui o nome do arquivo, eu vou colocar como importar. Processou todas as questões, continuar. Pronto. Olha só que bacana, certo? As questões que estavam lá já estão agora no meu banco de questões. Quando eu ponho aqui, ó, top, né, para física experimental, todas as questões que eu tinha criado do banco, mais aquela do questionário, já aparecem aqui no meu banco de questões, tá? Com isso, onde é que vem a facilidade agora, tá? A facilidade é que eu posso gerenciar meu banco e posso voltar aqui no meu questionário que eu estava editando. Vou voltar aqui. Vou voltar aqui no meu questionário, editar questionário. E agora eu posso adicionar. Adicionar onde? Uma nova questão eu vou criar do banco de questões. Ah, certo. Então ele mostra aqui as questões que eu posso adicionar. Ah, beleza. Eu quero adicionar esta e esta questão ao meu questionário. Pronto. Adicionar perguntas selecionadas para o quiz. Beleza. Tá vendo? Já vieram as questões do meu banco de questão. Então eu não tenho que criar novas questões a cada questionário. Eu posso aproveitar aquilo que eu já tenho feito e trazer para o meu questionário. Tá certo? Ok. Então agora eu vou pedir aqui para misturar as questões, fica a critério de cada professor, certo? E vou mandar repaginar, certo? Eu quero ordenar somente com uma questão por página, mandar fazer isso, e vou gravar meu questionário. Pronto, gravei meu questionário, tá? Vamos ver como é que ficou? Tá? Vamos ver como é que ficou. Volto para o meu curso, e aí agora, se eu clicar em questionário, ele vai abrir o questionário. Olha só que quando ele abre aqui, ele diz que o método de avaliação é a nota mais alta, tá? E eu vou visualizar meu questionário. Então aqui, a primeira questão era se todo mundo estava feliz com a quarentena. Ah, vou pôr aqui falso, tá certo? Tá? Nova questão. Tá. Essa é uma questão que é matemática, então ele pede aqui a resposta deve estar nesse I, o valor, né, mais a unidade. Por exemplo, isso aí. Tá? Então aqui como ele está pedindo a força, eu vou colocar aí que seriam 45 newtons. 45 newtons. Pronto, coloquei aí valor de unidade. Passo para a terceira questão, certo? Tem mais uma questãozinha aí que ele está pedindo. Ou ele está pedindo aqui
a constante lógica da mola, e já é em newtons por metro. Eu não sei o valor da constante, vou colocar um número qualquer só para a gente ver como é que fica. E aí, finalizar a tentativa. Pronto. Tá? Respostas salvas, enviar tudo e terminar. Pronto. Terminei o meu questionário. Tá certo? Tá? Aí ele já vai dar aqui a resposta, certo? Né? Quanto era cada coisa, tá? De todas as questões. Beleza? Então é dessa forma que a gente configura aí os questionários, tá? Eu vou agora fazer o seguinte: para cada uma daquelas tipos de questão, eu vou fazer um tutorialzinho para cada um daqueles modelos de questão que a gente viu, beleza? Mas por enquanto a gente fica aí com essa parte do questionário e do banco de questões finalizadas.